Fala nação Santista, eu sou o Rafa dos Santos Daily, sejam bem-vindos aqui a mais um Daily Cast. Há quanto tempo que a gente não tem Daily Cast, hein? Se eu não me engano, nosso último Daily Cast foi uma análise da última temporada. Eu tô até enferrujado aqui pra gravar pra vocês, mas vamos lá, sejam bem-vindos aqui ao primeiro Daily Cast do ano, né? Gente que já tá chegando no final de janeiro, mas como é o primeiro do ano, um feliz ano novo para você que não recebeu ano novo, um feliz ano novo para você que recebeu um feliz ano novo e um feliz ano novo para todos os santistas, para todos que nos acompanham aqui no nosso podcast. E vamos lá, ano começou, muita coisa aconteceu desde que a gente gravou aquele podcast fazendo a análise da última temporada. Jesualdo Ferreira é o técnico, todo mundo sabe disso, também chegaram algumas peças, né? Como Raniel, Madison, enfim, muita coisa mudou, né, nesse início de 2020. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre a expectativa para a temporada 2020, né? A gente também vai dar uma falada sobre o Vanderlei no Grêmio. E qual que é o outro tema? São os desfalques, né, se eu não me engano, acho que é isso. Então vamos lá, vamos falar sobre a temporada aqui, sobre a expectativa para essa temporada de 2020. Bom, vamos lá. Expectativa assim pra temporada, a gente tem que primeiro para pensar, isso eu tava falando até no meu Twitter, pra quem segue o meu Twitter pessoal, é _ Rafael Belmonte. Bom, eu tava falando que as comparações com o Sampaoli e o Gesualdo são exageradas, são desnecessárias, mas eu entendo quem compara, sabe? Eu entendo, mesmo achando desnecessário, eu entendo o lado de quem acaba comparando os dois, até porque o Sampaoli, num ano, ele deixou a marca dele, ele deixou o legado dele no Santos, e eu falo isso para alguns amigos, que o Sampaoli deixou o legado dele no Santos e muita gente não concorda. Ele ganhou o quê? O que ele fez no Santos? Com um ano, foi vice-campeão brasileiro e por isso é endeusado por vários torcedores. Não é assim. O Sampaoli deixou o legado daquele estilo de jogo e nos próximos anos, todos os técnicos novos que vierem pro Santos vão ser comparados ao Sampaoli, porque, na minha opinião, o Sampaoli foi nosso melhor técnico pós-Muricy. Eu tava conversando isso lá no... Não lembro em qual mídia social do Santos dele, acho que foi no Twitter. E eu falei que o Sampaoli era, sim, o maior técnico pós-Muricy. Teve gente que achou até que o Sampaoli era maior que o Muricy, né? É que o Muricy, multicampeão pelo Santos, pelo São Paulo, mas assim... Falaram, né, em relação ao estilo de jogo, essas coisas. Eu não concordo, né? De longe, Muricy, pela história, enfim. Não vamos entrar em outra comparação, né? A gente tá comparando aqui Gesualdo e Sampaoli e não vamos entrar na comparação Sampaoli e Muricy. Mas Sampaoli foi sim o nosso melhor e maior técnico dos últimos anos. E por que eu falo desse legado deixado por ele? O legado deixado por ele, né, acho que um dos principais foi a questão do goleiro. Só ter que saber jogar com o pé. O goleiro moderno hoje tem que saber jogar com os pés. Não adianta ser só um bom goleiro. Você tem que ser importante para a equipe, tem que dar ritmo de jogo para a equipe, tem que distribuir o jogo. E o Sampaoli deixou esse legado. O maior legado, né, disso, do goleiro ter que jogar com o pé, talvez tenha sido a saída do Vanderlei, né, que é o nosso próximo tema. Só corrigindo aqui, o próximo tema, depois de Vanderlei no Grêmio, a gente vai falar sobre o elenco desse ano, tá? O elenco para 2020. Mas agora aqui falando ainda um pouquinho sobre o legado de Sampaoli, o Vanderlei acabou saindo e o Santos acabou preferindo optar pelo Everson, né? Que é o goleiro que veio do Ceará, um goleiro que sabe jogar muito bem com os pés, não à toa, já fez um gol de falta na carreira, pra quem não lembra, né? Fez um gol de falta contra o Corinthians até, se eu não me engano, no Brasileirão de 2018. E o Everson talvez seja um dos principais goleiros do Brasil que tem essa qualidade, né? De saber jogar com os pés. E quando eu falo desse legado, eu falo que o Sampaoli deixou um legado tão forte que até hoje, depois da saída dele, na época ele pediu, né, que isso acontecesse. E hoje, quando ele não está mais no Santos, mesmo assim isso ainda acontece, que foi o treinamento dos goleiros do Santos, da base, já começarem a treinar a saída de bola, já começarem a treinar a jogar com os pés. E ele pediu isso na época, que as categorias começassem a treinar isso, para os goleiros que vierem para frente já chegarem, né, com essa qualidade, com essa função. Então, na época o Sampaoli pediu isso, os goleiros ainda hoje treinam a saída de bola, ainda treinam, né, a qualidade ali do passe. Isso é muito importante, você tem ideia da importância que é isso? Um treinador argentino que ficou um ano no Santos, não ganhou nada, né, como muitos falam, só foi vice-campeão brasileiro. Ele pediu isso, né, teve uma conversa ali com
com a diretoria pediu isso e até hoje, mesmo ele não estando mais no Santos, os goleiros da base ainda treinam a qualidade do passe a pedido dele. Isso é algo espetacular, né? Os goleiros que vierem aí, né, nos próximos anos, nas próximas temporadas, os goleiros revelados pelo Santos já vão vir com essa qualidade, né, de saber jogar com o pé. Então, acho isso espetacular e mostra o legado que o São Paulo deixou. Mas o que a torcida tem que entender, o que todo mundo tem que entender, principalmente a mídia, é que o Gesualdo não é o Sampaoli. São estilos completamente diferentes. O Sampaoli veio da escola argentina, que foi a escola de quem? Do Bielsa, Pochettino, Simeone, né? Os treinadores argentinos hoje são destaques nas principais equipes do mundo, né? Então o Sampaoli veio dessa escola, que é uma escola assim mais, como eu posso dizer, mais bela, aquele futebol assim, sabe? Futebol hermano, toque de bola, que a gente vê em principais trabalhos aí nos times do mundo, né? Que é a escola argentina de técnicos. O Gesualdo não, o Gesualdo é europeu, o Gesualdo é português. Gesualdo usou da escola de Jesus, de Mourinho. Quando eu falo que ele usou da escola, o próprio Mourinho e o Jesus, multicampeão pelo Flamengo, né, campeão brasileiro da Libertadores, falaram em entrevistas, os dois, técnico do Tottenham e técnico do Flamengo, vivem elogiando e falando que aprenderam muito com o Mr. Gesualdo, treinador de Santos, sim. Então, o Gesualdo hoje é uma referência, sempre foi uma referência, né, em Portugal, até porque ele chegou a treinar os três grandes de Portugal. Sporting, Porto e Benfica, né? Porto, que inclusive eu gostaria de falar que foi, né, um dos principais, se não principal time de Portugal na última década. Aquele Porto do Gesualdo que encantou muita gente. Se eu não me engano, foi esse Porto que ganhou a Euroleague. Um Porto com Falcão Garcia, se eu não me engano, Rames Rodrigues ali também, Quaresma, né, que estava sendo especulado no Santos, loucura isso. E, então era um Porto ali espetacular, que além de muitos talentos individuais, era comandado pelo professor Gesualdo, né? Aquele Porto que encantou Portugal durante muito tempo. Né? Tivemos grandes times portugueses na última década, Benfica, o Sporting também, né? Do Cristiano ali. Então, Gesualdo foi considerado ali um deus em Portugal nos últimos anos, por ser o treinador referência. Ele era a referência de todos, sabe? Então, Gesualdo vem dessa escola europeia, mais ali da escola portuguesa e tudo mais. Que são estilos de jogo completamente diferentes, como eu falei. Talvez a escola argentine. Talvez a escola argentina valorize mais o toque de bola, valorize mais esse futebol arte, enquanto a portuguesa não. O Gesualdo lá na Europa, ele é conhecido como o pai do 4-3-3, né? É um futebol assim mais que não deixa de ser ofensivo, mas é assim um time mais organizado, sabe? Tem as linhas ali da defesa, do meio-campo também que colaboram muito pro auxílio do time. Então, sim, cara, tem muitas diferenças, assim como a escola brasileira tem diferença da escola chilena, colombiana, a escola portuguesa tem muita diferença da escola italiana, francesa. São estilos completamente diferentes, que às vezes a gente para e pensa que até podem ser iguais. Ah, mas o time do Sarri, que é aquele time da Juventus de toque de bola, né? O time do Conte, que também é um time que toca muita bola, Inter de Milão, não é parecido com a escola espanhola do Guardiola? Não, a gente pode parar pra pensar, não, mas são times que gostam da bola, são times que têm muita intensidade no ataque, mas não, né? Cada país tem sua escola de técnicos diferente, cada país tem suas referências, né? De estudo tático, estudo técnico, e o Gesualdo é referência de estudo, né? Da escola portuguesa. Os próximos técnicos portugueses que vierem vão usufruir muito do que o Gesualdo deixou lá. Isso é muito importante. O Santos tem um treinador experiente. O São Paulo não era tão experiente assim, até porque ele usufruía da escola argentina, aprendia com muitos treinadores argentinos, Simeone, Bielsa, né? O Gesualdo não. A gente pode fazer essa comparação como se o São Paulo fosse um aluno da escola argentina e o Gesualdo fosse um professor, fosse um mestre da escola portuguesa. Então, sabe, é algo completamente diferente. A torcida tem que entender isso. Eu sei que é difícil você assistir um jogo do Santos, como foi esse último do Bragantino, que eu já vou falar logo mais, e não comparar com aquele Santos que teve a sua última partida de 2019 goleando o melhor time do futebol brasileiro, né, que foi o Flamengo. Então você vê aquele Santos com intensidade, com toque de bola. Aí a primeira partida da temporada de 2020 você vê um Santos completamente diferente, com uma filosofia de jogo completamente nova, né? Com o início do trabalho do Gesualdo vindo aí. Então, assim, entendo a torcida, mas
eu gostaria que toda a torcida santista ouvisse pelo menos essa parte aqui do podcast. Calma, tenham paciência com o Gesualdo. O trabalho dele é diferente do Sampaoli. Ele não é o Sampaoli. Né? As filosofias de jogo dele são completamente diferentes. E isso não é ruim pro Santos. Né? Não é porque ele não pensa igual o Sampaoli, não é porque ele não joga igual o Sampaoli que ele seja um treinador ruim. Existe vida sem Sampaoli. Tá, existe vida sem Sampaoli e a torcida santista tem que entender mais um pouco isso, porque eu fiz um post, teve gente que até criticou o post do Santos Daily, eu perguntei qual era a nota que a torcida tinha dado pro Gesualdo no primeiro jogo. Teve gente que me chamou de oportunista, falando que eu só fiz aquele post pra ter gente xingando, pra ter repercussão, e não é bem assim, porque a gente prioriza esse negócio de interação com o público, né? A gente faz posts interativos pro torcedor dar a opinião dele, pro torcedor falar o que pensa, né? Pro torcedor participar com a gente, pra gente se sentir um pouco mais perto do seguidor. Então, não é bem assim. A gente também fez essa pergunta pro torcedor falar, né? Pra gente ver o que o torcedor pensa, o que o torcedor achou desse primeiro jogo. E, cara, eu li ali os comentários, né? Eu sempre leio dessas publicações. E não dá pra explicar. É igual o pessoal que tava crucificando o Caio Jorge no primeiro jogo. Ele jogou numa posição que não é a posição dele. Ele jogou mais pelo canto do campo. Ele jogou mais aberto. E ele é centroavante. E vários torcedores, várias pessoas foram no Instagram do Caio criticarem ele, detonarem ele. Imploraram tanto, mas tanto pro menino jogar, que no primeiro jogo o Gesualdo colocou ele e a torcida amassou ele nas redes sociais. A torcida criticou muito o Caio e isso não faz nenhum sentido. Até como as críticas do Gesualdo não fazem sentido. Não tem como você tirar a base de nenhum jogo. Até porque o Sampaoli, que a torcida tanto fala, que a torcida não esquece, também não começou o primeiro jogo logo mostrando futebol arte, mostrando aquele futebol bonito que foi mostrado em 2019. Tem muita coisa para ser aperfeiçoada. É o primeiro jogo, não tem como você tirar a base nesses primeiros jogos de estaduais, porque não é essa equipe, não é esses 11 jogadores que vão jogar o resto do ano. Não é esses 11 jogadores que vão jogar Libertadores, o Brasileiro. Vão ter modificações na equipe. O Gesualdo ainda tá procurando a cara do Santos, ainda tá procurando ali o estilo de jogo. Tem coisas para serem aperfeiçoadas. Então, o jogo do Bragantino não foi como a torcida estava esperando? Claro que não foi. A torcida estava esperando uma vitória, tudo mais. Por mais que a gente tenha pegado uma equipe de Série A, muitos esquecem isso. O Santos não jogou bem contra o Bragantino, o Gesualdo fez isso, aquilo. Cara, a gente tá pegando uma das equipes aí que mais estão investindo, né, em contratações para essa temporada. A gente tá pegando uma equipe forte, uma equipe campeão da Série B. Uma equipe de Série A, entendeu? Mas enfim, a expectativa para a temporada é a melhor possível, até porque eu sou fã do Gesualdo, né? Eu sou muito amante desse trabalho dele, todo o trabalho que ele fez durante a carreira. É bom para o Santos ter um treinador experiente, um treinador que traz uma filosofia diferente. Um treinador que traz uma filosofia europeia, traz coisa nova aqui pro futebol brasileiro, assim como o Jesus trouxe pro Flamengo em 2019. É sempre bom isso. Eu sou completamente a favor da vinda de treinadores estrangeiros. É claro, eu trabalho aqui no Santos Daily, nas redes sociais e no podcast eu só vou falar sobre o Santos, mas como eu sou estudante de jornalismo, eu também acompanho os outros times, né? E assim, por mais que aqui a gente só fale sobre o Santos, eu gostaria de destacar o Internacional, o Atlético Mineiro, né? Que foram ousados como o Santos, trouxeram treinadores estrangeiros. No caso do Atlético, o Dudamel, excelente treinador. Do Inter, o Kudê, que eu sou muito fã. Então são times assim que a gente tem que aplaudir, porque não é todos os times que têm essa ousadia de trazer um treinador estrangeiro. Tem muitos times que têm medo, que preferem se agarrar ao passado, que preferem se agarrar a filosofias brasileiras, porque tem medo do novo não dar certo, né? A gente vê o Luxemburgo no Palmeiras, um treinador que fez sucesso nos anos 90, treinando um dos maiores times do Brasil em 2020, né? Então tem que ousar, a gente tem que trazer filosofias novas, né? Até porque os novos técnicos brasileiros não deram certo, né? Essa nova geração, até agora, muitos decepcionaram, né? Eu cito Jair Ventura, eu cito Barbieri, Zé Ricardo, né? São treinadores brasileiros que, por mais que a gente tem que reconhecer o trabalho deles, falar, mas, né, vai valorizar mais coisa de fora? Não, tem muito treinador bom aqui também, né? Trabalhos como o do Renato, Thiago Nunes também, sou grande fã do trabalho dele,
Mas é sempre bom a gente trazer coisa de fora para aprender, né? Até porque nós não somos donos da razão, nós temos que aprender coisas novas e nada melhor do que trazer um pouco de coisa lá de fora para cá, né? Pra gente aprender, pra todo mundo aprender. Aprender sempre faz bem. Bom, vamos falar do Vanderlei, do Vandeco, outro cara que eu sou fã, né? Nosso maior goleiro pós-Rafael, né? Talvez em qualidade técnica seja até melhor que o Rafael. Sei que muitos vão me crucificar por causa disso, vão pedir minha cabeça, né? Ah, mas o Rafael ganhou a Libertadores. Tá, beleza, mas o Vanderlei também marcou época. Eu vejo... Nossa, cara, eu gostaria de falar também disso, mano. Eu tô assim, lendo alguns tweets com ódio, né? Eu já falei que eu fiquei sem entender quando a torcida tava criticando o Gesualdo e o Caio Jorge. Mano, vocês querem criticar o Vanderlei, cara? Sério. Vai lá no anúncio do Grêmio, no Vanderlei lá no Twitter, vê o tanto de torcedor santista agradecendo aquilo. Vocês estão agradecendo que o melhor goleiro nosso dos últimos anos saiu da equipe. Tipo, a torcida tem uma memória muito curta, a torcida é muito ingrata. Beleza, temos o Everson, eu também prefiro o Everson, né, por conta da saída com o pé. Hoje, pro esquema do jogo, o Everson é melhor, tudo bem, mas... Cara, o Vanderlei foi um ídolo aí dos últimos anos, entendeu? Foi um dos nossos principais jogadores. A gente, nos últimos anos, fomos vice-campeões brasileiros, né? Acabamos chegando aí longe também em Copa do Brasil, né? Libertadores. E, cara, o Vanderlei fez parte disso de um jeito absurdo, né? Se eu falar que o tanto de partida que o Vanderlei nos salvou é algo absurdo, a gente tem que agradecer ele. Ciclos se acabam. Hoje, pro Santos, como eu falei, o Everson encaixa muito melhor no time, por questões táticas e tudo mais. Mas não é por causa disso que a gente tem que desprezar o Vanderlei. Pô, chegou um goleiro novo que tá jogando como titular, tá se encaixando melhor no time. Então é isso. Tchau, Vanderlei, você não presta mais. Agora a gente tem o Everson, não é assim. A gente tem que valorizar nossos ídolos. E o Vanderlei sempre respeitou o Santos dentro e fora de campo. Sempre foi um ícone muito importante pro Santos nos últimos anos. Então, desrespeitar o Vanderlei é um absurdo, né? Um absurdo total, um absurdo completo. O Vanderlei que, no momento desse podcast, hoje é que dia? Hoje é dia 26, não é? 27. Segunda-feira, 27. Hoje tem Santos, às 8 horas, contra o Guarani. Eu acho que esse podcast... Ele sai antes? Sai antes, né? Ele sai antes desse jogo contra o Guarani. Sai logo depois aqui que a gente gravar. Então, o Vanderlei nesse momento só fez 2 jogos pelo Grêmio, né? A derrota na estreia, na arena do Grêmio, 2-0, não lembro pra quem. E agora o Grêmio ganhou, né? Na última semana, 1-0, né? Foi 1-0. O Vanderlei já foi um pouquinho melhor nessa última partida, né? Na primeira... Foi quanto? Foi 2-0 lá. É verdade. Na primeira partida o Grêmio perdeu de 2-0. Teve muitos torcedores falando que foram 2 falhas do Vanderlei. Eu não vou nem entrar em relação a isso, até porque aqui a gente fala sobre o Santos, não sobre o Grêmio. Mas Vanderlei já foi um pouco criticado pela torcida do Grêmio, né? Na primeira partida. Então, é um goleiro que a torcida tem que ter paciência, até porque era o Paulo Vitor, né? O último goleiro do Grêmio na última temporada. Então, você pular de um patamar de Paulo Vitor para Vanderlei é espetacular. E assim, eu torço pro sucesso do Vanderlei, eu tô torcendo muito pro sucesso dele no Grêmio, né? Que ele faça uma grande temporada, que ele seja feliz no Grêmio porque ele merece. Ele, como eu falei, ele sempre respeitou o Santos dentro e fora de campo. Ele sempre foi um excelente profissional, que sempre mostrou muito respeito, né? Então, o Vanderlei merece todo o sucesso do mundo, né? Que não seja contra o Santos. Mas brincadeiras à parte, o Vanderlei merece sim o reconhecimento da torcida e o respeito da torcida também, né? Em primeiro lugar. Bom, falamos já sobre Vanderlei. Não tinha que falar, né, necessariamente sobre o Vanderlei. Quem foi que teve a ideia de colocar essa pauta? Não tinha muito o que falar sobre o Vanderlei, né? Eu queria falar, assim... Quando a gente colocou aqui o Vanderlei na pauta... Eu queria mais falar sobre isso, sabe? Sobre o desrespeito que a torcida tava tendo, sobre essa memória curta que a torcida santista tava tendo em relação ao que o Vanderlei fez no Santos. Mas enfim, já falamos sobre o Vanderlei, né? Já foi falado aqui. Agora vamos para a última pauta, vamos falar sobre o elenco do Santos para 2020. Já foi falada a expectativa, né? Expectativa que o Santos faça um grande 2020, com as ideias novas do Gesualdo. Vamos falar sobre o nosso elenco. Nosso elenco que até agora teve apenas 2 reforços, e provavelmente é isso que vai ter,
né? Porque o Pérez mesmo já falou que o Santos não vai contratar muito esse ano. E até se você for parar para analisar as contratações de Raniel e Maddison, foram contratações que vieram em trocas, né? Raniel por Vitor Bueno e Maddison por Vitor Ferraz. E as contratações do Santos, né? As novas negociações vão ser tudo assim. Porque o Pérez tá certo, né? Nisso ele tá certo. O Santos não pode fazer loucuras no mercado como fez na última temporada. Porque muita gente esquece que o Santos foi um dos times que mais gastou em contratações na última temporada. Né? Eu falei isso no último podcast. E o Santos fez loucura. Esse ano não pode fazer tanta loucura assim, até porque a situação financeira não é das melhores. O Raniel veio numa troca, o Maddison veio numa troca e talvez as próximas contratações venham em trocas também. Se não vierem em trocas, vão vir por um valor baixo, vão vir de jogadores que estão livres no mercado, né? Essa é a expectativa e isso é o correto. A gente não pode fazer loucura. Nomes como de quem está sendo sondado? Rodriguinho tá sendo sondado. Quem mais? Não tem muito nome sendo sondado. Do Tassiano parece que também foi sondado aí nos últimos dias, né? Mas o mercado do Santos tá bem parado, não tem nenhuma novidade sobre transferência, essas coisas, né? Eu gosto muito do Raniel, cara. Desde a época que o Santos queria contratar ele do Cruzeiro, eu sempre achei ele um jovem muito promissor, sempre gostei muito dele no Cruzeiro, apesar dele não ter feito uma boa passagem pelo São Paulo. Eu gosto muito do futebol do Raniel. Pra mim, se ele começar a se desenvolver, começar a se aperfeiçoar ali, encaixar no estilo do Gesualdo, ele é o centroavante titular do Santos, sem dúvidas. O Uribe deve ser negociado, né? Se não for negociado, eu também espero que ele tenha um bom 2020. Nos últimos podcasts eu brincava, falando que era o pior jogador que eu já vi com a camisa do Santos. Mas, cara, o Uribe, ele tem referência. Ele passou pelo Toluca, né? Passou por diversos times aqui da América do Sul, fez uma boa campanha, né, na passagem dele no Flamengo. Assim, é um bom reserva, vai. É o melhor termo, né, que tem pro Uribe. Bom reserva. É porque eu falo que o Uribe é reserva porque eu não sou muito fã do Sacha como centroavante, né? Ele foi o nosso último centroavante da última temporada, deixou muitos gols, se eu não me engano. Não sei se foi ele ou se foi o Sanches, o artilheiro da última temporada, mas do brasileiro eu sei que foi o Sacha, né? O Sacha sabe jogar de centroavante, ele sabe fazer muito gol, né? Não que ele não seja um bom centroavante, mas assim, eu prefiro ele vindo mais do lado do campo e infiltrando, né? Fazendo ali um papel meio que de falso 9. Poxa, gostaria muito de ver o Sacha jogando mais assim. Porque é completamente o estilo dele, sério. Ele jogando assim mais pelas pontas. No Inter ele era ponta, né? Acho que no primeiro ano do Santos também, quando o ataque era Rodrigo, Sacha e Gabigol, o Sacha era ponta. E ele teve um ano muito bom de ponta, né? Ali com o Jair Ventura. Enfim, o Sacha é um atacante versátil, que pode jogar em diversas posições. Ele pode vir um pouco mais de trás, ele pode jogar pela ponta, ele pode ser 9-9 mesmo. Então hoje, em tese, nós temos 3 centroavantes, né? O Uribe, o Raniel e o Sacha. Como eu falei, eu gosto muito, muito mesmo do Raniel. Espero que ele seja titular na temporada. Se ele jogar o que ele jogou no Cruzeiro, ele tem bola sim para ser titular no Santos. Até porque ele é centroavante mesmo, né? Eu negociaria sim o Uribe, dependendo ali dos valores, mas se não vier uma proposta boa ou se não vier nenhuma proposta, eu também gostaria de manter o Uribe no elenco, né? Para ser um bom reserva. Eu acho que ele seria muito bom. Eu acho que isso não tá nos planos do Santos, cara. Nem do Pérez, nem da diretoria de negociar o Uribe agora. Acabaram de contratar ele, eu acho que ainda querem esperar um pouco mais para ver o que ele pode render. Enfim, Maddison foi o lateral, se eu não me engano, que mais fez gols no último Campeonato Brasileiro. Ele é um lateral muito ofensivo e também muito elogiado defensivamente, cara. Eu acho o Maddison assim... Não vou ser hipócrita, né? Eu vou admitir aqui que eu não conhecia tanto assim dele, né? Quando o Santos contratou ele. Mas é claro que, pelo fato de eu ser colunista do Santos, né, lá no site Mercado do Futebol, do fato de eu falar sobre o Santos 24 horas no Santos Daily e tudo mais, eu tenho que pesquisar sobre os jogadores, né? Se o Santos traz alguém aí que eu não conheço, a gente tem que ir atrás, a gente tem que ver vídeos, tem que ver estatísticas, textos sobre esse jogador. E foi o que eu fiz com o Maddison, fiz uma boa pesquisa e eu gostei muito do Maddison, né? É claro que esses vídeos aí do YouTube, Maddison, bem-vindo ao Santos, gols, assistências, dribles, highlights, skills, enganam pra caramba esses vídeos. Mas pelos vídeos que eu vi dele, os gols, o apoio que ele dá no ataque, eu sempre... Então, acabei de falar que não conhecia o cara e agora eu tô falando que sempre gostei dele.
Mas pelo que eu vi do Maatson, eu gostei, né, dessa pesquisa assim que eu fiz dele, dos vídeos, das estatísticas, eu gostei, porque a gente precisa de um lateral que sobe, né? Não adianta ter um lateral só ali defensivo ali, como é o caso do Pará. Por mais que o Pará ataque bem, né, quando ele sobe bem às vezes, o Pará se destaca por ser um pouco mais defensivo, né? Então, o Maatson ali é como o Raniel. Se começar a treinar bem, se começar a encaixar no estilo do jogo do Gesualdo, tem tudo para ser titular, né? Acho que também é isso que a diretoria e a comissão de Gesualdo esperam, né? Até porque o Pará ali na reta final de 2019 ele foi mais titular por necessidade do time, né? Que o Vitor Ferraz ali não estava tão bem. Então, a expectativa é que esses dois reforços cheguem sim pra jogar. Eu gosto disso, cara. O Maatson é um lateral que, poxa, ele ataca bem, né? Ele faz muito gol, ele se filtra muito bem, ele é um elemento surpresa. Então, sou fã do Maatson, gosto sim. Pelo que eu vi dele, espero que ele seja titular, né? Ele tem a cara do Santos, né? O Santos que nos últimos anos sempre teve laterais que apoiaram muito, que sempre fizeram muitos gols, se destacaram lá na frente, né? A dupla aí dos últimos anos, eu vou citar uma, Zeca e Vitor Ferraz, porra, eram laterais espetaculares, né? Eram laterais que subiam muito bem, davam muitas assistências, participavam muito do ataque ali, da movimentação do time. Então, dá pra fazer isso sim, porque a gente tem bons laterais, né? Felipe Jonathan e Maatson são laterais que têm uma qualidade técnica absurda. Que no ataque eles são como se fossem pontas, né? O Felipe Jonathan defensivamente ele ainda tem muito que evoluir, até pela idade, né? Mas Felipe Jonathan fez bastante gol, cara. Fez bastante gol na última temporada, fez bastante gol em 2019, né? Eu lembro do gol dele contra o Avaí, foi um puta golaço. Que ele chapelou o cara e depois mandou. Nossa, ele fez muito gol, né? Ele fez muito gol, Felipe Jonathan. Então eu gosto muito dele. Acho que até pelo fato de a gente ter um lateral do nível do Felipe Jonathan, a gente não tenha sentido tanto a saída do Jorge. Mas eu gosto das laterais do Santos. E se você for parar pra pensar, a lateral esquerda já chegou a ser o maior problema do elenco, né? No final de 2018, começo de 2019. Então, assim, de lateral acho que a gente não tem com que se preocupar. Eu contrataria assim, né? Já que o tema aqui é elenco, eu traria mais umas 3, 4, estourando 5 peças, assim. Acho que nem precisa de tudo isso, mas assim, usando a metodologia que o Palmeiras está usando para contratar agora em 2020. Só contrata jogador que chegue para jogar, que chegue para ser titular. Porque senão não tem nem o porquê trazer, né? A gente não tá com grana pra compor um elenco absurdo, de ter reservas nível Flamengo, né? Então as contratações têm que vir para serem titulares, tem que ser contratações fundamentais. Eu acredito que é isso que o Santos vai fazer, como eu falei aqui, né, no começo. Vão ser contratações de jogadores que estão livres no mercado, vão ser contratações baseadas em trocas, né? Então, a torcida também não pode esperar que o Santos comece a fazer loucura. Ah, trouxe o Rodriguinho, trouxe o Tassiano, trouxe o Tardelli, entendeu? Trouxe o Robinho de volta, trouxe não sei quantos jogadores. Tipo, o Santos não vai fazer isso, né? O Santos não vai fazer loucura no mercado, e o próprio presidente falou isso. Então, acho que o elenco, né, deve chegar sim mais peças para compor esse elenco, até porque esse ano vai ser bem pesado pro Santos, né? Tem Libertadores, tem Brasileiro, tem Copa do Brasil, que o Santos entra nas oitavas, né? Então o Santos precisa sim trazer mais peças, né? A gente perdeu bastante peça, até porque a gente tem a peça para repor, é bom trazer mais, né? Por exemplo, perdemos o Gustavo Henrique, poxa, zagueiro é o que não falta. Tem Aguilar, Luiz Felipe, tem o Luan Pérez, tem o Veríssimo, tem o Poroso, que, mano, eu acho que se for fazer os cálculos, eu falei do Poroso em todos os podcasts, né? Eu acho que sim. Eu sempre falei do Poroso, imploro para ele jogar no time profissional e nada acontece. Mas a gente tem sim bons zagueiros. Saiu o Jorge, porra, tem Felipe Jonathan, né? Então, assim, perdemos, mas temos peça para recompor esse time, entendeu? É bom a gente sempre contratar porque é bom você ter jogadores, né? Caso tenha convocação, caso tenha lesão, caso tenha desfalque por cartão, né? Suspensão. Então é sempre bom, né? Que mal tem ter um elenco recheado. E é bom o Santos pensar nisso, porque esse ano tem Olimpíadas, esse ano tem eliminatórias, né? Então já pode ir começando a dar tchau pra Soteldo. Derlis fica só até o meio da temporada, então, né? Soteldo, Sanches também não tá mais sendo convocado pra seleção uruguaia, né? Mas Soteldo vai desfalcar muito o Santos. Acredito que o Aguilar também. Quem mais de gringo tem? Uribe, não faz falta. Cueva,
Brian Ruiz, né? Vou nem falar nada. Mas esse ano tem, cara. Acho que não só assim, vendo os gringos, né? A gente pensa assim, em desfalque por convocação, tem os gringos, beleza, mas Felipe Jonathan também estava sendo convocado pelo Jardine, né? Na seleção olímpica. Quem mais? Caio Jorge, né? Nas seleções de base, então vai ter desfalque. Eu não vou lembrar todos de cor agora, mas vai ter bastante desfalque sim esse ano, né? Tem Copa América também, é verdade. Tem Copa América esse ano. Copa América, cara, Olimpíadas, eliminatórias. Meu Deus, esse ano o calendário pro Santos vai estar, ó, uma delícia. Nossa, caramba, a gente realmente chegar assim lá no meio do ano, a gente não vai saber o que fazer. A gente vai estar sem cabelo, de tanto nervoso que vai estar passando. Vamos estar igual o São Paulo e o Gesualdo. Porque, pelo amor de Deus, cara, a gente vai ter desfalque, hein? E é logo no ano de Libertadores, de Copa do Brasil. Nossa, cara. Enfim, né? Só pra encerrar aqui, acho que o Santos realmente, né? Como eu falei, deve trazer mais umas 3 ou 4 contratações. Acredito que nem isso vai fazer. Mas é isso, o elenco desse ano não é ruim não, a gente manteve uma boa base, né, dos últimos anos, então acredito que o Santos faça um bom campeonato esse ano. Não dá pra gente pensar assim e falar, pô, título disso, título daquilo, porque, desculpa, torcedor mais iludido do Santos, essa ainda não é a nossa realidade. Ser campeão brasileiro, ser campeão de Libertadores ainda não é a nossa realidade. Eu não falei Copa do Brasil, porque Copa do Brasil ainda dá pra sonhar, eu deixo vocês sonharem, tá? Copa do Brasil, pode sonhar. Pode sonhar que pode chegar. O Santos pode chegar lá. Mas assim, eu posso calar minha boca no final do ano ver o Santos sendo campeão brasileiro? Posso. Mas a gente também tem que, né, ser realista. Tem que sonhar baixo. Ainda não é nossa realidade. Pelo menos eu penso assim. Eu vejo assim, né? Não vai detonar aqui o Santos dele. Não vai detonar aqui esse podcast. Essa aqui é a minha opinião. O Rafa de Santos dele. Rafael Belmonte. Tá? É a minha opinião. A gente ainda não tá preparado pra título e eu acho que a torcida mais consciente, a torcida do Santos mais lúcida também pensa assim, né? Também pensa igual eu. Então, assim, a gente tá com um elenco pra fazer bonito esse ano, né? Por que não ter um ano igual de 2019, né? Ter um ano que a gente chegue, pegue vaga de Libertadores direto, faça um bom campeonato brasileiro, bata de frente, vá longe na Libertadores, vá longe na Copa do Brasil. A gente tem elenco e tem comissão técnica pra isso. Né? Só não tem como se iludir, né? Achando que, poxa, vai ser tríplice coroa, vai ganhar tudo, estadual, brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, tudo. Nossa, também não tem como pensar assim, né? Mas enfim, nem sei quanto tempo tá de podcast. Deixa eu ver aqui. Já foram 32 minutos, caramba, a gente falou, hein? Hoje a gente falou bastante. O Dailycast a gente não tem um tempo estipulado. É 1 hora de podcast. É 40 minutos, assim. Internamente aqui, entre a equipe do Santos, a gente fala que o nosso podcast é de 20 a 30 minutos. E hoje, aqui, ó, 32 minutos. Caramba, hoje rendeu, hein? Hoje falamos muito. E obrigado a você que assistiu até aqui. Muito obrigado, de verdade. Obrigado. Não sei por que plataforma você tá assistindo. Se você estiver assistindo assistindo é foda. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, Rádio Public, YouTube também, que a gente tá começando a soltar aqui os Dailycasts no YouTube. Compartilhe, se você estiver no YouTube, deixa o like, se inscreva aí no canal. Se você estiver no Spotify, compartilhe nos seus stories do Instagram. Compartilhe pro amigo, compartilhe naquele grupo de santistas que você tem no WhatsApp. Só compartilhe, mostra pra mãe, pro pai, pro amigo, mostra pra quem você quiser. Né? Não precisa ser necessariamente santista. Se você é torcedor de qualquer outro time e tá ouvindo esse podcast porque você quer se informar sobre o futebol brasileiro, seja bem-vindo aqui, cara. Você também é bem-vindo. Enfim, obrigado a você que assistiu até aqui. Compartilhe. Fale aí nas nossas redes sociais o que você achou. Vai lá no nosso Twitter, falar o que você gostou, o que você não gostou, dê sugestão pro próximo tema. E obrigado, eu tava com saudade de gravar. Fazia tempo que a gente não gravava, mas eu tava com saudade. Então é isso, rapaziada. Valeu, até a próxima. Fui!